amigo que anda comigo. Eu amo a razão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Hello, peoples! Tudo bem? Sejam bem-vindos a um videozinho diferente. Diferente do quê? Você me pergunta. Diferente de... Tava passando aqui pelo canal Fala Sério, que é uma das nossas fontes de conhecimento aqui do canal agora. E aí eles postaram esse tipo de vídeo aqui, ó. Pessoas que faleceram de formas estúpidas. Olha aí, imagina só. Você morre e ainda tem que parar num vídeo do Fala Sério falando que você morreu de forma estúpida e burra. Não tem respeito nem com o falecido, chama ele de estúpido ainda, mas tudo bem. É isso, Fala Sério. A gente vai entender isso agora. Eles têm quantos vídeos? Eles têm 4 vídeos. É uma minissérie que eles montaram aqui, mas a gente vai começar com o primeiro. Pessoas que faleceram de formas estúpidas, vencedores do prêmio Darwin. O que seria o prêmio Darwin? Prêmios Darwin são uma honraria irônica, atribuída àqueles que cometem erros tidos como estúpidos e que levam à própria morte ou esterilização. Meu Deus. Uma pessoa que morre de uma forma estúpida, ela ganha um prêmio Darwin. Ah, pelo menos isso, né, mano? Tá aí, quem nunca ganhou um prêmio na vida, só morrer de uma forma estúpida que você ganha. Não faz isso não, não morre não. Não morre, fica vivo, tá? Eu gosto de você. Quando Charles Darwin desenvolveu sua teoria da evolução, ele descobriu que os animais se reproduziam seletivamente. Sim. De modo que os mais fortes e aptos da espécie tinham maiores chances de acasalar e transmitir o seu DNA. Fala sério, vamos rápido, vamos ao que interessa. Aqui, ó, boca de alicate, boa. Número 20. Boca de alicate. Isso. Quando o recluso Michael Godwin teve sua pena de morte alterada para prisão perpétua, ele ficou grato por poder sair do corredor da morte. Mas parece que o karma tinha planos diferentes. Uma noite, em 1989, ele descobriu que a televisão de sua cela estava quebrada e decidiu consertá-la sozinho, fazendo uma gambiarra clássica. Não, ele não morreu eletrocutado de outra forma, sem ser na cadeira elétrica. Ele escapou da pena de morte pra morrer arrumando televisão? Olha, se for isso, eu vou ter que falar nada. Ele pensou que seria uma boa ideia usar os dentes em vez de um alicate, mordendo um fio elétrico. Oh, Jesus, então, ele se eletrocutou. Não pode ser. E o fato de estar sentado em um vaso sanitário de metal não ajudou muito. Godwin pode ter escapado da cadeira elétrica, mas parece que o destino queria porque queria vê-lo eletrocutado. Ai, que tristeza eu dar risada de um bagulho desse, mas que burrice, meu querido. O destino dele era ele morrer eletrocutado. E eu com tosse pra caramba. Vai zoar a pessoa morta, vai? Número 19. Cabeça de vento. Quando um fazendeiro brasileiro descobriu uma colmeia em sua propriedade em 2002, ele teve 2 certezas: que abelhas podiam picar e que precisavam ser removidas com fogo. Ninguém sabe por que ele decidiu fazer isso com fogo. Tudo o que sabemos é que ele fez uma proteção de cabeça improvisada com um saco plástico para se salvar da fumaça e das picadas de abelha. Mas dentro de todo o seu planejamento cuidadoso, ele esqueceu de pensar que precisava respirar e não abriu nenhum buraquinho para entrar ar no saco plástico. Claro que não, porque senão entra abelha também. E entrar, sabe o que? O ferrão dela. Ele pensou em tudo, menos em respirar, né? Sua esposa saiu em busca dele e logo descobriu ele sufocado embaixo da colmeia. Bom, era melhor ele ter sido picado por 40 abelhas do que ter morrido, velho. Granada de chaminé. Olha lá. Em uma tarde de 2005, Marco decidiu limpar a chaminé de sua oficina. Sim. Mas quando tentou usar uma vassoura simples, percebeu que era pequena demais para o trabalho. Aí ele foi subir lá. Obviamente, ele tinha que improvisar. Então decidiu que o que ele precisava era de uma corrente para puxar a vassoura pela chaminé. Tá, vai ficar igual a lâmina do cal do Prey. Objeto pesado para fazê-la descer. Olhando em sua oficina, ele pensou que tinha encontrado a coisa perfeita: uma granada! Tudo que ele precisava fazer agora era soldá-la na vassoura e na corrente. Ele só falhou em pensar sobre o que poderia acontecer enquanto ligava seu equipamento de soldagem. Assim que a chama entrou em contato com a granada, ela explodiu. A chaminé, no entanto, ficou completamente intocada com a explosão. Eu não tô entendendo o porquê que ele achou que pegar uma granada seria a melhor ideia. Irmão, pega uma garrafa, pega uma pedra, pega qualquer outra coisa pesada. Precisa ser uma granada? Ou ele não sabia o que era uma granada, né? Nunca tinha visto uma granada na vida, achou que era uma esculturinha. Enemas. O que é enemas? O dono de uma loja do Texas, Michael, era alcoólatra, mas não um cara qualquer. Devido a uma condição dolorosa na garganta, ele não conseguia beber pela boca. Isso significava que ele tinha que encontrar outras maneiras de consumir álcool. Ai, já tô até vendo já. E sua esposa disse que ele logo se viciou em enemas.
Esse método popular é muito mais perigoso, pois o álcool é absorvido diretamente pelos capilares do reto. Então, uma noite ele queria ficar totalmente bêbado e decidiu que a única maneira de fazer isso era tomar quase 3 litros de sherry pelo enema. O que ele não sabia era que depois de desmaiar, o álcool continuou a ser absorvido e ele faleceu pela manhã. O relatório de toxicologia declarou que ele tinha um nível de álcool no sangue de 0,47%. O que significa que ele estava praticamente embalsamado. Imagina a situação, você ser encontrado com uma sonda no ânus, com cerveja entrando. Meu Deus, que vergonhoso, mano. Quando temos pressão para reciclar tudo, comprar sacolas plásticas pode ser algo politicamente incorreto. Então, quando uma australiana de 58 anos estava dirigindo para o supermercado e pensou que tinha esquecido suas sacolas plásticas, ela imediatamente parou o carro para verificar o porta-malas. Se ela tivesse mais preocupada com o estacionamento do que com as sacolas de compras, teria se lembrado de puxar o freio de mão. E o carro Enquanto foi. ela verificava o porta-malas, o carro começou não, a rolar para trás. Não. Ou seja, ela foi capaz de atropelar a si mesma. Não, Número senhora! 15. Meu Deus, mano. Por que não esperou chegar lá no mercado? Ou parou numa rua... sei lá. Irresponsabilidade auditiva. Em 2002, um romeno decidiu que não iria verificar os horários dos trens locais. Por quê? E, em vez disso, iria deduzir se o trem estava passando apenas pela audição. Por quê? Deitado na linha férrea, ele pressionou os ouvidos nos trilhos para ouvir se o trem estava se aproximando. Pra quê? Claramente, sua audição não era tão boa assim. E ele não ouviu o trem chegar. E morreu Ele foi atropelado. atropelado por um trem expresso que se aproximava e não sobreviveu. Número 14. Lava la vida louca. Você não odeia quando seu abajur de lava não aquece rápido o suficiente? O Philip, de 24 anos, sim. Depois de conectar sua luminária de lava e esperar alguns minutos, ele ficou desapontado a ver que nada estava acontecendo. Aí colocou no micro-ondas. Ansioso para fazê-lo funcionar, ele decidiu acelerar o processo colocando no fogão. Já que é de Mas lava, com né? o conteúdo de uma lâmpada de lava sendo projetada apenas para suportar temperaturas de até 40 graus, ela superaqueceu e rapidamente explodiu. O pobre Philip foi atingido por um vidro da lâmpada estilhaçada e não sobreviveu. Eu tô completamente sem palavras nesse vídeo aqui. Eu tô deixando ele simplesmente falar. E eu tô tendo reações do tipo, Jesus, me perdoa por estar julgando essas pessoas, tá? Não faz a minha morte ser assim, não. Eles não estavam pensando que eles estavam sendo burros, tá ligado? Às vezes a gente acaba entrando numa situação dessa, sem querer, e aí vira vídeo pro canal Fala Sério. 2 colegas entediados em uma fábrica de alumínio da Romênia decidiram se divertir com uma mangueira de ar geralmente usada em máquinas industriais. Quando soprar a poeira de suas roupas se tornou chato, eles aumentaram o nível e decidiram remover a roupa toda. As coisas rapidamente ficaram fora de controle, quando um dos caras decidiu que queria ver o que aconteceria quando injetou 6 bares de pressão por trás. Ele não apenas quebrou os regulamentos trabalhistas, mas também quebrou rompeu as seu trato pregas intestinal e morreu em poucos minutos com uma grave hemorragia interna. Os caras colocando vento no cu. Ô, mano, vai trabalhar, velho. Em 2017, 2 pilotos da Marinha dos Estados Unidos ficaram entusiasmados com a Top Gun, quando decidiram abandonar completamente as normas de segurança para realizar acrobacias aéreas. Alcançando velocidades espantosas enquanto voavam até 210 pés, uns bons 300 pés abaixo da altitude mínima permitida. As coisas estavam fadadas a dar errado à medida que eles ficavam indo para frente e para trás. Descendo muito baixo e lentamente, um dos pilotos trocou os controles para seu copiloto, mas era tarde demais. O T-45 Goshawk caiu antes que eles pudessem se ejetar com segurança. O piloto e instrutor Ten Birch gostava da frase: existem pilotos antigos e pilotos corajosos. Então, mencionou que também existem os pilotos absurdamente burros. Número 11. Cruise Control ativado. Tom Cruise? O humano mais rápido pode correr a mais de 45 km É o por hora, Bolt. mas isso só depois de acelerar bem ao longo da corrida. Um adolescente holandês em 2004 achou que poderia fazer melhor do que isso e chegar perto dessa velocidade mais rápida. Em uma tentativa de impressionar os seus amigos, ele ligou o cruise control do seu carro a 32 km por hora. E foi postar a disse que corrida? iria pular e correr ao lado do carro, Não. antes de pular de volta e ir Não, embora. não. Mas seus amigos chocados só puderam olhar quando ele saiu do carro em movimento e na hora e bateu morreu. com a cabeça na pista. Meu Deus! Caça ao tesouro. Descrito como a maior caça ao tesouro do mundo, o aplicativo Geocaching permite que as pessoas sigam pistas online para encontrar pequenas caixas de tesouro, conhecidas como geocaches, escondidas em sua área. Parece uma diversão inofensiva, até que alguém decide descer um rio em busca dessas coisas. Quando os meteorologistas alertaram a República Tcheca sobre tempestades iminentes,
A maioria das pessoas respeitou os avisos, Menos mas ele. não este grupo de geocachers, que pensou que seria inteligente subir em um túnel subterrâneo de água. Embora 2 membros do grupo tenham sobrevivido, outros 2 foram levados embora, com o jovem ficando desaparecido. Irmão, o que tem dentro dessa caixa que vale tanto a pena assim, mano? Deixa eu ver. Sei lá, um GPS aqui, caneta. É isso? Você perdeu a vida por isso, mano? Por um cubo mágico. Caralho, você morreu por causa de uma Tupperware com coisas inúteis dentro. Morrendo por um trago. E... Ninguém gosta de longas viagens de ônibus. Eles são apertados e chatos, sem falar que você basicamente está compartilhando uma lata de aço com dezenas de estranhos e seus gases. Uma mulher da Escócia não gostou da ideia de passar 12 horas presa em um ônibus de Glasgow a Londres sem poder fumar. Os passageiros relataram que ela estava cada vez mais agitada e observaram horrorizados quando ela começou a se atirar pela porta do passageiro. O ônibus estava viajando a quase 100 km por hora quando ela caiu na estrada antes de ser atropelada pelo ônibus, cigarro, metendo a cabeça pelos pés. A maioria das pessoas vai ao cinema para ver o drama se desenrolar na tela, mas não ao lado delas. Quando um homem reservou ingressos na área VIP do complexo do cinema, ele esperava se divertir. Em vez disso, o que ele recebeu foi um ingresso para o Darwin Awards. Depois de deixar cair o telefone embaixo do assento, ele tentou recuperá-lo e ficou com sua cabeça presa dentro do apoio para os pés. Como se não bastasse, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu no hospital. Número 7. Na moral, se eu descubro que minha morte vai ser assim, eu falo não. Deixa eu pular de um avião sem paraquedas, mas eu não vou chegar no céu morrido desse jeito. Não, me recuso. Michael, de 50 anos, era um homem inteligente. Ele não apenas era diretor de uma faculdade, mas também um respeitado professor de geografia na academia. Durante uma viagem a Victoria Falls, ele estava feliz tirando fotos de sua namorada quando deixou cair seus óculos. Pensando que não seria capaz de apreciar a vista das gloriosas cataratas sem seus óculos, ele tentou recuperá-los, caindo por 12 metros e morrendo. Número 6. Osso de baleia assassino. Tadinho. Esta entrada histórica no Darwin Awards mostra outro homem inteligente, um dos pais fundador dos Estados Unidos, Gouverneur Morris. Chegou a um fim prematuro por meio de um procedimento médico bizarro e agoniante. Quando Morris viu que sofria de um bloqueio na uretra, resolveu dar conta do problema por si mesmo, inserindo um osso de baleia na uretra. Tudo que ele conseguiu foi pegar uma infecção mortal. Ele morreu em 6 de novembro de 1816, provavelmente se sentindo um idiota. Primeiro de tudo, como é que o cara tem sangue frio de enfiar alguma coisinha ali, naquele buraquinho ali? Primeiro de tudo. Segundo, por que não vai no médico, mano? O que você entende de infecção na... O que você entende de uretra pra você mesmo enfiar um osso de baleia ali? Motorista distraído. Isso acontece Jones, muito. de 58 anos, dirigia sem cinto de segurança. Ele também estava dirigindo sem calças. Quando o andar de carro geralmente não é interessante, o negócio é assistir um pouco de conteúdo adulto e se divertir. Se pelo menos ele estivesse com as mãos no volante. Com o sangue saindo de uma cabeça para outra, ele ficou cada vez mais distraído e perdeu o controle do carro. Ele capotou, passou pelo teto solar e não aguentou o impacto. Pelado! Posando com uma granada. Fingir mais um sorriso, granada. Posar com animais curiosos, posar com uma granada sem pino. Tudo isso são coisas que as pessoas fazem para chamar a atenção online. Todo dia. Sim, você ouviu direito. Em 2017, Alexander Sashachechik, da Rússia, puxou o pino de uma granada enquanto estava em seu carro e postou selfies com ela para sua namorada ver. Provavelmente como uma forma de mostrar o macho forte e viril que ele era. Ele é alfa. A alfa. pessoa que falou com o noticiário russo relatou o incidente e disse: o cara não conseguiu inserir o pino da granada de mão de volta. Então o joga! Pino é um mecanismo de segurança. Sua alavanca lateral é um mecanismo de disparo, que aciona a granada quando lançada. No entanto, existe um grande risco de explodir só de tirar o pino. A polícia classificou sua morte como acidente, não suicídio, pois acreditavam que ele não achava que a granada iria explodir se ele não arremessasse. Número 3. Selfie com urso. Prabhu Bhattara, na Índia, estava voltando de um casamento para casa quando avistou um urso. Normal, Tendo né? uma ótima oportunidade para tirar umas fotos, Claro. ele se aproximou do urso e Bem tentou amigável. tirar uma selfie com ele. Ao fazer isso, o urso atacou. É claro. Ele morreu pouco depois devido aos ferimentos. Meu conselho: Pergunta pra ele se ele quer tirar foto. Ele tava na privacidade dele. Quem mandou você ir tirar foto com o urso? serrando uma granada. De novo, Patologistas, granada? em um jantar de simpósio alemão, contaram uma história de um homem que encontrou uma granada na Segunda Guerra Mundial. Em vez de ficar de boa, ele queria abrir a granada para ver como funcionava. Ótima ideia. Chegando em casa, Ótima ele ideia. pegou a granada e tentou serrar ao meio. A serra detonou a granada e o homem faleceu E ele com também, um né? ferimento fatal na cabeça. Claro. Após a autópsia, foi descoberto que pouquíssima matéria cerebral restou dentro de seu crânio. Nossa E os dois Senhora. patologistas ainda brincaram dizendo que ele já não tinha muito mesmo para perder. De chegarmos
Os caras metem o louco, né? Maluco no meio do IML lá zoando a causa da morte do cara. Vamos lá, top 1. Quem que é? Pode vir quente que estou fervendo. Gary Benning, da Carolina do Norte, estava na casa de seu amigo quando viu um copo com um líquido misterioso. Tá. Ele achou que fosse molho de pimenta e nem quis checar. Tirou a tampa e já meteu pra dentro. Mas ele logo se ligou que não era molho de pimenta, era gasolina. Ah, legal. O choque de engolir gasolina foi demais para Gary. Tudo a ver, depois de cuspir o líquido, ele foi se acalmar acendendo um cigarro. Assim que acendeu o cigarro, ele queimou por dentro e faleceu no dia seguinte devido aos ferimentos internos. E aí, qual desses vencedores do Darwin Awards você acha que é o mais merecedor? É o primeiro, com certeza absoluta. Quem é que confunde, mano, molho de tomate, não, molho de pimenta, né, com gasolina? Gasolina, pelo amor de Deus, mano, você cheira de longe. Você vê que tem cheiro de gasolina. Como é que você confunde? Ah, gente, olha, deixa eu ir embora. Fala sério, obrigado aí pelo vídeo. E, gente, obrigado por ter assistido. E só isso mesmo. Espero que vocês continuem vivos, tá? Pra sempre. Um beijinho. Tchau. Fala, minha família! Como é que você tá? Você tá boquiaberto? Igual fala sério? Só porque você leu o título do vídeo, você tá com toda a razão. Porque não é possível que tem gente que faleceu de jeito tão burro quanto esses outros aqui. Eu vou até bater na boca, porque quem falece não é porque quer, né? Não vai falecer de graça. Foi sem querer. Me desculpa. Mas olha, se tivesse ficado em casa, não tinha acontecido isso. Óbvio, né? Todo mundo que se ficasse em casa, geralmente não ia sofrer um acidente ou algo do tipo. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. É realmente de formas muito estúpidas. Tudo no plural. Muitos estúpidas. A gente já viu um caso desse há 10 meses. Foram outras pessoas que morreram de formas absurdas. Só que é isso, o mundo tá cheio de gente besta. Tem mais gente agora que passou por isso também. Vamos entender ou vocês não querem entender? Que vocês já sabem. Vocês não sabem. Vamos entender então. Vamos rodar a intro do Nerdoliote? Cada dia é uma intro diferente, né? Não tem uma intro que seja a original do Nerdoliote. A intro fixa. Não tem intro fixa. Todo dia é uma loucura diferente. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Ah, não, pera aí, eu vou falar sério. Agora você tá colocando rojão na nádega. Pera aí, falar sério. Eu pensei que você era um cara sério. Agora você tá colocando fogos de artifício na nádega, no meio da popa. De novo. Como eu disse na última parte dessa série. Olha o jeitinho que... Se trata de pessoas encontrando maneiras estúpidas, idiotas e realmente constrangedoras. Ok, ele tá dando exemplos, são exemplos. Essa já é a quarta parte dessa série. E enquanto pode parecer que você já viu de tudo, algumas pessoas realmente se... Ok, essa é a quarta parte, mas pra gente é a segunda. Eu vou pegando assim, a thumb que eu acho mais interessante eu clico, tá ligado? Depois a gente vai pra terceira e volta pra primeira depois, a gente vai indo desse jeito. Algumas pessoas realmente se esforçam muito pra provar o quanto você está errado. Então, aperte os cintos e prepare-se, porque vamos dar uma olhada em mais casos vergonhosos de pessoas que faleceram de formas estúpidas. Eles ganham o prêmio Darwin. Prêmio Darwin é um prêmio irônico que eles criaram pra pessoas que morreram de formas estúpidas. Isso é incrível, né? A pessoa morre e ganha um prêmio. Enterra lá junto com ele. Parabéns, idiota, você morreu. Com todo respeito, tá? Jenga mortal. Como? Ah, aqueles que eles se empilham. Na cidade de Católica, na Itália. Um ladrão cheio de sede acabou em uma situação difícil de engolir. No domingo de Páscoa, ele decidiu entrar em uma mercearia, que estava visivelmente fechada, para pegar alguma coisa para beber. Mas ao invés de pegar uma garrafa em uma das prateleiras, ele preferiu pegar uma garrafa de uma enorme pilha de engradados, que havia sido empilhada pelos funcionários. Só que ele não pegou uma garrafa do topo, ele escolheu uma bem do meio. Se você alguma vez já caiu jogou tudo. Jenga, vai saber que esse é caiu um tudo nele. E como você pode imaginar, a pilha inteira simplesmente despencou. Meu querido, se você vai roubar um supermercado, você vai roubar água, que custa R$2,50. Ainda vai pegar água quente. Vai na geladeira, mano. Pega uma água gelada, pelo menos. Ou vai lá, pega água Voss. Aquelas águas de R$20, que eu não consigo entender o porquê também. Agora você vai pegar uma água dessa, no meio dos engradados. Mas é tonto, mano. Desculpa. Passando o pobre rapaz debaixo do peso de toda aquela água. E ele não foi encontrado até o dia seguinte, quando os funcionários da loja precisaram olhar a gravação das câmeras de segurança para entender o que tinha causado aquela bagunça. Não é possível, mano. Parece que no Jenga da vida, ele não conseguiu manter o equilíbrio. Nossa, do que você morreu? Eu era um bandido. Eu era perigoso. Mas eu acabei falecendo numa operação muito difícil, que era roubar água, caiu tudo em cima da minha cabeça, esmagou. Olha, não dá nem credibilidade pro bandido na hora que morre e vai lá pro inferno e conta a forma que ele morreu. Malabarismo explosivo. Ixi. Você sabe como fazer malabarismo? Não importa quantas vezes eu tente. Eu sempre acabo com mais bolinhas no chão do que no ar. Mas, por outro lado, eu já vi mestres malabaristas que conseguem equilibrar espadas, tochas acesas e até motosserras no ar com muita confiança. Motosserras eu nunca vi. Nos casos, eles estão colocando apenas a si mesmos em risco. Agora, quanto a mim, talvez eu tente com saquinhos de areia, bolinhas ou no máximo ovos. Isso se eu estiver muito afim de impressionar alguém. Mas quer saber o que as pessoas espertas
E mesmo os especialistas nem ousam usar granadas. Sério, malabarismo com granadas é provavelmente a coisa mais estúpida que eu já escutei. Pelo amor de Deus. Seria idiota o suficiente pra fazer isso, não é? Os Não. caras tiram o pino nas granadas e conversam. Tá aí, é um negócio interessante, né, mano? Só que mal eles sabem que qualquer outra coisa que já fosse perigoso já ia entregar o entretenimento pro público. Se fosse qualquer coisa pegando fogo, ia dar a mesma sensação que a granada. Ou não, né? Ia ser melhor, porque se você tá fazendo com a granada, a pessoa vai ficar de longe assim, ó. Vai fazendo aí, ó, que eu vou ficar 12 km de distância. Vai fazendo. Aí nem vê seu número. Quem que vai ficar do seu lado aplaudindo? Não é? Vamos voltar para 2001, na cidade croata de Vidovik, onde um bando de estudantes universitários faziam uma grande festa. Um deles resolveu se mostrar para os seus colegas, fazendo alguns malabarismos. Da E onde acho que você se pode arrumou a adivinhar granada? como o quê, não é mesmo? Uma granada de mão. Eu juro que não consigo entender a lógica desse cara. Depois de tirar o pino da granada, ele começou a fazer malabarismo com um explosivo ativo. Mano. Agora as granadas funcionam por meio de uma reação química, dando à pessoa alguns segundos preciosos para sair da área antes da explosão. Mas esse rapaz, por um motivo qualquer, achou que não tinha que fazer isso. E a granada simplesmente explodiu na cara dele. A explosão machucou 6 espectadores, igualmente imbecis, mas o vencedor do prêmio Darwin foi totalmente eliminado pela seleção natural. Bom, parece que mesmo não estando mais entre nós, esse cara deixou uma impressão explosiva em seus amigos. Não, tá aí, fica a dica, né? Pra explodir uma granada não precisa mais cair no chão, não. Não precisa de impacto, não, mano. Dá alguns segundos, ela explode. Mas é isso, ele nunca jogou CS, não? Leva rápido. Leva rápido. Leva bem rápido pro provável céu. que você tenha visto um lavador automático de carros, não é mesmo? Ok. E qual é a primeira regra quando você está dentro do lava rápido? Fecha a janela. Vamos fazer um TikTok. A regra é, nunca saia do carro. Sim. É sério. Essas máquinas automáticas são realmente poderosas e podem causar ferimentos graves, ou muito pior. Em abril de 2022, na cidade de San Diego, Califórnia, Agora um homem pouco. dirigiu até um lava rápido. E antes do processo de lavagem começar, ele tentou sair do carro, que ainda estava com o motor ligado. Pra quê? Parece que ele foi arrastado pelo veículo e acabou fatalmente preso entre a lateral do carro e uma parte da lavadora. Mas a questão é, ninguém conseguiu descobrir por que ele resolveu sair do carro. Será que tinha uma abelha lá dentro com ele? Será que ele achou que, como o processo era automático, ele não tinha que ficar no veículo? Qualquer que seja o motivo, o carro com certeza saiu muito mais sujo do que entrou. Caramba, mano, pesado. É que ele fala de um jeito muito calmo, todo animado e musiquinha de fundo, mas o que ele quis dizer é que o corpo dele foi decapitado e um monte de sangue começou a sujar o carro. Por que você foi sair do carro, meu querido? E por que você não desligou o carro? Porque o maior problema de todos foi que o carro continuou andando, tá ligado? Piloto Qual que é? emocionado. Piloto emocionado. Não pode ter emoção na Em aviação, novembro hein? de 2021, um estudante... Falou o piloto de Airbus agora. Mas não pode. Tem que ser calmo. Em novembro de 2021, um estudante de pilotagem de Houston, no Texas, conseguiu permissão de seu instrutor para realizar um voo solo em um Cessna 172, uma aeronave de porte leve, pela primeira vez. Totalmente emocionado com a experiência, ele resolveu comprar um avião novinho. Eita, um Piper meu Deus PA do céu. 28140, Ah. apesar de ainda não ter tirado seu brevet. O Ué. instrutor deixou bem claro que ele ainda precisava de mais treinamento antes de poder voar solo regularmente, e mais ainda para pilotar o novo avião. Mas parece que nosso amigo não queria seguir as regras. Acontece que existem algumas coisas que um estudante de pilotagem não pode fazer, incluindo voar com passageiros na aeronave, voar à noite, voar sem autorização do instrutor, E ele voar foi. em condições de visibilidade limitada e voar em uma aeronave de modelo diferente do que consta na permissão de voo, a menos que seja autorizado pelo instrutor. Agora, você consegue adivinhar qual dessas regras nosso estudante quebrou? Todas. Você ganhou um biscoito e respondeu todas elas. É, isso Cadê o biscoito? Onde que eu retiro ele? Aqui? Não achei, não. Tem controle de LED só. Em uma noite com um nevoeiro, ele resolveu levar um amigo para um voo em sua nova aeronave, sem avisar o seu instrutor. Aproximadamente 4 minutos depois de levantar voo, sem uma boa visibilidade, o avião acertou a copa de uma das árvores Aí. próximas e caiu Aí. momentos depois. Nem o estudante e nem o passageiro conseguiram sair Óbvio. vivos. Se ele ao menos tivesse segurado a emoção. Não dá, mano. Espera, tá ligado? Tira tudo direitinho, a carteira. Mas, ó, a questão é a seguinte: não é que ele não sabia pilotar, é que ele não respeitou as condições climáticas. Tem coisa que não depende só de você, mano. Tipo, você... Espera aí, WhatsApp, eu vou dar uma lição de moral aqui. Tem coisa que não depende só de você. Você tem que respeitar o entorno, tá bom? Não é só você saber fazer. Você tem que respeitar se existe alguma limitação ou não. Se existe, não vá. Eu já tô há 7 anos pilotando Airbus. Eu faço Recife, São Paulo, Recife. Esse meio tempo eu gravo vídeos. Segue agora. Próxima estação, dor. Ixi. Ai, deixou a Quem não cabeça gosta presa de aqui. uma né? boa história de mistério. Em Ah. 15 de dezembro de 2009, foi precisamente isso que os funcionários do metrô da Alemanha encontraram. Ah. Um condutor do metrô fazia seu trabalho normalmente. Oh, quando, de oh, oh, repente,
repente, ele avistou um homem deitado sobre os trilhos. Depois do choque inicial, veio a dúvida. Como que ele chegou até ali? Com o tráfego regular de trens, era impossível que ele tivesse saltado da plataforma, corrido pelos trilhos e chegado tão longe. Será que ele havia pulado do trem em movimento? E se foi realmente isso, por qual motivo? Nada realmente fazia sentido. E Como pode? não havia E dá? nenhuma filmagem de segurança no local, a polícia ficou empacada. Ah. Mas quando descobriram que uma janela do trem que havia passado pelos trilhos pouco antes do corpo ser encontrado estava quebrada, Ah. de repente tudo começou a fazer sentido. Acontece que nosso protagonista, idiota, estava sozinho no carro do metrô e teve a brilhante ideia de se balançar em uma das barras de corrimão para tentar estilhaçar uma das janelas com seus pés. Pra Depois quê? de algumas tentativas, ele conseguiu e foi prontamente puxado para fora do vagão em Mas movimento. ele queria graças fazer à isso? solução criada pelo trem se movendo em alta velocidade pelo túnel. Boa, campeão. Muito boa. Ok, se algum dia você precisar de um bom motivo para não estragar as coisas, lembre-se dessa história. Meu querido. Puta, mano, se fosse um ônibus ainda que tem aquele negócio de push, né? Aquele negócio que você tira a janela, você até entende, né? Tipo, nossa, é o pensamento intrusivo dele tentando fazer isso. Mas ele fez o mais difícil. Ele quebrou com o pé, ele deu voadora. Ele queria fazer isso. Foi um vândalo, tá ligado? Matador. Ixi, ele tá cheio. E esse carro que sem marca nenhuma aqui, mano? Carro genérico. Que estranho, mano. Carro de NPC. Se for olhar por dentro dos carros do GTA, tudo assim, ó. Não tem marca nenhuma. É só o volante sem nada. Mas o que que é? Ele tá cheio de duplos sentidos, né? Estação dor. Agora é matador. Matador. Ah. Algumas pessoas são capazes de fazer praticamente qualquer coisa para conseguir colocar as mãos em uns remedinhos fortes, se é que você me entende. E quando eu digo qualquer coisa, Droga? é qualquer coisa mesmo. Ok, para provar o meu ponto, em 2009, um homem de Minnesota descobriu que ele poderia conseguir alguns narcóticos analgésicos de graça se ele fingisse um acidente e fosse pro hospital. Ai, que Acho cara que é seguro do- dizer que esse cara não era o mais inteligente do mundo. E foi assim que ele concluiu que se ele pulasse de um carro em movimento, as feridas seriam suficientes para garantir que o médico lhe daria os Não. analgésicos que ele tanto queria. Não. Nosso gênio, então, entrou no carro, começou a dirigir e pulou do veículo em movimento. Apertou o triângulo, só tinha um pequeno saiu. problema em seu plano. Não dá para tomar remédios se você estiver morto. Os ferimentos que ele conseguiu com essa ideia estúpida foram tão graves que ele acabou falecendo no local. Ah, Pelo mano. menos agora ele não precisa mais daqueles remedinhos. Mas com certeza, isso aqui ele precisa. Aqui, meu rapaz, seu prêmio Darwin. Ah, Você merece. mano, não é possível, velho. O cara que se machucar tanto pra tomar um remédio e agora não vai precisar tomar remédio nenhum. E aí, mano, se livrou do vício pelo menos, hein? Parabéns! Achamos uma forma de se livrar de vícios. Tô brincando. Não. Ano novo, morte nova. Nossa. A festa de Ano Novo Lunar, em Kuala Lumpur, é um espetáculo de encher os olhos. O show de fogos de artifício contra o céu noturno da cidade é um evento mágico. Mas acontece que a maioria dos tipos de fogos de artifício foram banidos da Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm. Aí os cachorros assim, ó. Nossa, pensei que era mais importante. Não é por causa de mim, então, né? Ah, por causa de gases. Entendi. Então vamos lá, então. Vou mijar tudo na porta dos 6 aí, vocês vão ver. Tipos de fogos de artifício foram banidos da Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm. Isso significa que a maioria dos shows de fogos de artifício é feita de forma ilegal, e grande parte da população não faz ideia de como eles funcionam, ou como se usa esses fogos de escala industrial, que eles eventualmente conseguem contrabandear. E é precisamente por esse motivo que nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin se juntou à nossa lista de honra. No Ano Novo Lunar de 2005, um homem estava assistindo enquanto algumas pessoas soltavam fogos de escala industrial, que disparavam a mais de 46 metros de altura, do lado de fora de uma casa noturna, nos subúrbios de Kuala Lumpur. Muito curioso, o homem resolveu que ele queria ver mais de perto esses magníficos fogos, e se abaixou com a cara diretamente sobre um dos tubos de lançamento, de onde eles estavam sendo disparados. Que isso, ele estava querido? espiando dentro do tubo, quando um disparo atingiu diretamente em seu Oh, rosto, meu Deus fazendo do com que ele fosse arremessado a mais de 9 metros e sofresse ferimentos fatais. Óbvio. Eu acho que existem maneiras melhores de se começar um ano. Oh, meu Deus do céu. O que ele achou que fosse acontecer? Deixa eu ver como é que saiu os fogos aqui. Ai, nossa. Ele vem rápido nos olhos. Vai subir? Vai. Sobe, então. Não tem nada de errado em se dedicar um pouquinho para fazer um bom serviço, mas algumas vezes você tem que prestar atenção no quanto você se dedica. Como descobriu esse Dwight. zelador em 1999. Enquanto limpava os elevadores de um prédio um dia, ele percebeu algo pingando do teto. Então, querendo fazer um bom serviço, ele tomou um segundo elevador até o mesmo andar. Que isso, Passou querido? por uma porta de serviço oculta e pisou em cima do teto do primeiro elevador. Ele começou a secar uma poça, quando de repente, o elevador começou a sacudir. Em sua pressa para secar o vazamento, ele acabou se esquecendo de imobilizar o primeiro elevador.
Então, incapaz de fazer qualquer coisa, o elevador subiu até o último andar. E esmagando esmagou o homem. ele. Eu que não ia querer ser o próximo zelador e ter que limpar aquela bagunça. Meu Deus, que trágico isso, mano. Agora eu te pergunto, por quê? Quem é que pediu pra você limpar fora do elevador? Quem é que vê fora? Certeza que ele nem colocou equipamento de proteção, aquelas cordinhas que prende ele ali em cima. Ele foi na cara e na coragem, falou, quer saber? Olha, meu chefe vai adorar isso. Aí o chefe nem fica sabendo. Ninguém liga pra isso, mano. Não coloque a sua vida em risco pela empresa. Porra, mano, tem limite, né, velho? Quer ser proativo? Beleza, mas colocar sua vida em risco. Morte chocante, tomou choque, Ladrões certeza. de cobre se tornaram um grande problema ao redor do mundo. Ah. Por conta de sua capacidade de conduzir eletricidade, ele se tornou um material realmente procurado. E aqui em São Paulo o pessoal rouba, hein? De janeiro de 2020 a maio de 2021, o preço do cobre na Inglaterra aumentou cerca de 74%, passando de cerca de 6.100 libras para perto de 10.750 por tonelada. E isso não passou despercebido por ladrões, que começaram a saquear construções, Rouba. prédios e até ferrovias. pegando- Esses dias a ponte estaiada de São Paulo tava apagada, eu nunca vi isso. Uma ponte famosíssima aqui de São Paulo, o pessoal vem de longe pra olhar a ponte assim, fala, nossa, ponte estaiada, colorida, linda. Tava apagada. Aí quando eu fui ver, roubaram os cabos dela. Presta atenção como é que tá o negócio. todo o material que eles conseguiam encontrar. Mas nem todos os ladrões fazem planos no estilo Missão Impossível, quando se trata de precisão em suas ações, como um cara da Escócia fez em 2001. Os trens elétricos que rodam sobre Glasgow são alimentados por cabos aéreos. Toda a energia extra é transmitida por um cabo rígido de cobre que recobre os trilhos e é redirecionado para uma caixa de distribuição. Nosso anti-herói, que aparentava ter bastante conhecimento sobre esses sistemas elétricos, planejou serrar esse cabo no intervalo de tempo entre a passagem dos trens, enquanto ele está sem energia. Claro. Parecia ser um bom plano. E ele poderia ter conseguido executar perfeitamente. Com certeza. Serra elétrica completamente de ferro, conduzindo toda a eletricidade, ele sem luva, sem nada. Se não fosse um pequeno, quase que insignificante erro. Ah. O quadro de horários que ele usou para elaborar esse plot genial não estava atualizado. Ah. Enquanto ele estava serrando o cabo, um trem começou a se aproximar, 10 minutos antes do esperado. Centenas de volts de energia fluíram através de seu corpo de repente, fazendo com que ele virasse um churrasquinho. Espero que isso sirva de exemplo para os outros ladrões por aí. Com certeza é um aviso bem chocante. Da próxima, ladrões, luva de borracha, tá bom? Só isso mesmo. Faça Segue o que eu roubando digo, aí, ó. Não faça o que eu faço. Eu acho que eu sou muito bom em desvendar histórias e explicar as coisas para que todos possam entendê-las. Isso é uma coisa que em 1993, um policial em Illinois supostamente tentou fazer, mas acabou da pior maneira possível. Outro policial de sua delegacia havia disparado acidentalmente sua arma de fogo contra o estômago, acabando sem Eita. querer com sua própria vida na Eita. semana anterior. Ao tentar explicar como isso aconteceu a um colega oficial, Ele nosso foi lá policial e em fez questão igual. decidiu reencenar o ato. Então, o ganhador do prêmio Darwin sacou sua arma, apontou ela para o seu estômago e apertou o gatilho. Mas o único problema foi que ele esqueceu que havia uma bala Não. dentro da câmara. Não, e ele não. não tinha acionado a trava de segurança. Não, E aparentemente não. ele não sobreviveu. Não, eu só espero não. que mais ninguém nessa delegacia pense em reencenar essa reencenação. Não é possível. Aí chegou outro e falou, olha, você acredita que burro que ele foi? Ele foi imitar o outro cara que morreu, aí ele fez assim, ó. Ele não tinha tirado o negócio de proteção, ele fez assim. Ai, eu também não tirei, caraca. Aí morre 3, por causa disso. Aí vem eu, tiro uma arma daqui e falo, gente, vocês não sabem, eu tava assistindo um vídeo, o cara fez... Tá bom, isso não vai acontecer. Flórida. Qualquer americano que se preze sabe que as pessoas desse estado são, sem dúvida, as mais estranhas de todo o país. Desde a organização de eventos em massa para eliminar furacões, até Dando tiro em tentar furacões. mensagens políticas em caranguejos. A bizarrice deles não conhece limites. Então, se uma ideia for idiota, alguém na Flórida já deve ter tentado. O que nos leva ao nosso próximo participante. Em abril de 2022, 3 adolescentes entediados decidiram se divertir usando um Putz. colete balístico. E no Mano. autêntico estilo americano, uma Olha. pistola. Não ficou claro onde eles conseguiram essa arma, mas eles revezaram usando o colete e atirando uns nos outros, gravando tudo e postando no Snapchat. Acho que agora ficou fácil de imaginar o fim dessa história. Claro. É isso mesmo. Um deles vestiu o colete e se posicionou como um alvo humano. E Mas a acerta na pontaria de seu cabeça. amigo estava um pouquinho desalinhada, atingindo ele fatalmente em uma parte em seu peito que não estava coberta pelo colete. Em pânico, os adolescentes chamaram uma ambulância e relataram um tiroteio. Mas então, em um movimento ainda mais estúpido, eles tentaram deletar os vídeos do Snapchat e mentiram sobre o que havia acontecido. Não demorou muito para que um especialista em TI encontrasse o vídeo, o que fez com que toda a situação ficasse ainda pior do que já estava. Garotos, uma dica. Se vocês estão entediados, vão jogar videogame e não dar tiros nos seus amigos para fazer um vídeo de Snapchat e ainda por cima tentar se livrar, mentindo sobre isso. Considerando que esses dois estão sendo julgados como adultos e podem acabar passando o resto de suas vidas atrás das grades, acho que eu vou dar aos dois prêmios Darwin honorários. Boa, garotos. A Flórida deve estar orgulhosa.
Não, o prêmio Darwin tem que dar pro amigo que se submeteu a isso, né? Tipo, gente, tem uma ideia. Ó, vou colocar um colete, vocês atiram em mim, vai. Atira. É isso que dá. Quando o amigo quer ser aceito dentro do grupo, ele faz isso. Meu Deus. MacBook à prova de balas. Ah, o outro aí também. Enquanto eu estava achando que não tinha como ser mais estúpido do que os 3 idiotas da história anterior, quando se trata de segurança e armas, nosso próximo vencedor do prêmio Darwin me fez lembrar que sempre dá pra piorar. Em março de 2002, um soldado russo que estava em uma zona de guerra ativa na Ucrânia encontrou um MacBook abandonado. Embora ele quisesse muito esse computador, ele não tinha nenhum lugar seguro. Que isso? pra... Nossa, olha o que ele tá assistindo ali, agora que eu fui perceber. Da hora, mano. Já se inscreveu no canal já, então? Aproveita que até o militar aí, ó, no meio da guerra, parou pra dar uma esquecida nos problemas e assistir o canal. Bom, obrigado, mano. Caralho, fica até sem graça. Guardá-lo. Sem problemas, ele pensou. É só remover essa placa balística do meu colete à prova de balas e colocar o MacBook no lugar. Ok, se não ficou claro pra todos ainda, MacBooks não são a prova de balas. Mas quer saber o que é a prova de balas? Uma placa balística projetada pra isso. Tá, mas não é como se ele estivesse no meio de uma zona de guerra ativa e, sei lá, pudesse levar um tiro no peito a qualquer minuto. Calma aí. Acho que não tenho nem que dizer que o sujeito não voltou da Ucrânia com vida. Peraí. Os soldados ucranianos conseguiram recuperar o corpo. Eles não encontraram somente o MacBook, mas aparentemente também encontraram um iPod roubado. Seguindo a lógica imbecil desse cara, não seria surpresa se ele tivesse usado o tablet no lugar do capacete. Calma aí, deixa eu só entender. Ele tirou a placa balística e colocou o notebook aqui. A ideia dele era roubar ou era se proteger com o notebook? Eu não tô entendendo qual que foi a lógica. Acho que era isso, ele tava querendo roubar, né? Por isso que achou um outro iPad também. Aí ele precisava arrumar uma forma de esconder isso em algum lugar do equipamento dele, aí ele colocou ali. Só que aí ele prefere deixar o peito dele aberto do que deixar de ter um notebook que já nem é dele. Parabéns, viu, mano? Agora não tem nem notebook, nem vida, nem nada. Formigas de fogo. Quando a polícia chegou em uma cena que aconteceu em Roma, Nova York, em 2001, eles tiveram dificuldade para entender o que estavam vendo. O corpo de uma mulher estava em chamas, na grama do lado de sua casa. E embora houvesse um isqueiro e uma lata de gasolina derretida encontrada nas proximidades, não havia nenhum sinal evidente de algum crime. Apesar de investigar o incidente durante meses, a polícia não descobriu nada e acabou chegando à única explicação lógica disponível. Essa mulher devia estar fumando um cigarro e jogando gasolina nos formigueiros do jardim, o que, de acordo com seus vizinhos, era uma coisa que ela fazia com frequência. Enquanto ela segurava uma lata de gasolina, uma brasa de cigarro pode ter caído no combustível. Subiu tudo nela, ó. Fogo e veio em direção ao recipiente, Nossa. explodindo a lata e queimando a mulher em segundos. Que isso? Acho que o placar final é Formigas 1, Karen 0. Não, ela deve ter matado aí umas 300 formigas, mas valeu a pena, Karen? Era melhor chamar meu pai, né, que detetiza aí rapidinho pra você, resolve. Estupidez sobre-humana. Você se considera forte? Você é do tipo Sim. que vai pra academia, puxar Sim. ferro todos os dias? Sim. Ou talvez parece que o seu corpo foi feito de palitos de dente? Não. Seja qual for o caso, acho que todos podemos concordar que existem poucas pessoas na Terra que têm a força bruta necessária pra parar um carro em Ainda movimento. mais no gelo. Com um carro médio pesando pouco mais de 1.800 quilos, você precisaria de uma força sobre-humana para enfrentar cara a cara esse monstro de metal. Mas esse pensamento, com certeza, não passou na mente de um homem em 2001. Parece que depois de ter estacionado seu carro na beira de uma represa em Fresno, Califórnia... Parou errado ainda, hein, queridão? Comprou a carteira? Ele percebeu que o veículo estava se encaminhando lentamente para a beira d'água. Ok, a ideia menos ruim por aqui seria pular de volta no carro e tentar puxar o freio de mão, certo? Bom, parece que esse cara teve outra ideia. Ele saltou para frente do carro enquanto ele avançava, imaginando que teria força o suficiente para agir como um objeto imóvel. Mas acho que ele pensou um pouco demais de si mesmo, e o carro simplesmente avançou sobre ele, que acabou preso debaixo d'água. Por que ele não abriu a porta e pelo menos segurou na lateral do carro aqui, ó? Agora ele quis entrar na frente do carro. Meu Deus, os caras acham que um carro é mais importante que a própria vida, tá ligado? Ele pode não ter saído vivo dessa, mas essa história serve como um lembrete de como um homem não consegue vencer uma luta contra um carro em movimento, não importa o quão forte ele seja. Pô, mas tava numa descida então, né? Porque não é possível, mano. Se tivesse numa reta, o carro não teria andado ou ele teria conseguido segurar Idiota mesmo. a jato. E lá vem ele, ó. Eu acho Idiota que todos jato. nós já nos perdemos pelo menos uma vez na vida. Mas quando existem diversas placas... Fala sério, eu tô perdido até hoje, você acredita? Olha, você me tocou num assunto que dá tão gatilho aqui agora. Lá, depois eu desabafo. Mas quando existem diversas placas dizendo pare, avisos de alerta e sinais de trânsito, dar meia volta parece ser o mais lógico a se fazer. Ok, mas parece que isso não era verdade para o motorista de táxi do Rio de Janeiro, lá no ano de 2002.
Depois de deixar alguns passageiros no aeroporto Santos Dumont, o motorista decidiu seguir pela pista em que estava, achando que o levaria para longe do aeroporto em algum momento. Mas logo ele começou a avistar diversos sinais e placas que mostravam que ele estava, na verdade, se aproximando da pista de decolagem. Luzes piscando indicavam que havia um avião na pista, prestes Santos a decolar, Dumont não é assim, mas não. aparentemente alheio a tudo isso. O motorista seguiu em frente. Apesar de ter claramente um jato comercial 737 isso, na pista, mano? se preparando para decolar, ele continuou isso? com sua jornada. Quando Por de quê? repente ambos os motores do avião aceleraram. Cada um dos motores do 737 pode produzir em seu máximo incríveis 22.700 quilos de força de propulsão. E acho que você pode imaginar que um pequeno táxi não seria páreo para tamanha força. Os motores simplesmente ejetaram o carro, que voou mais de 24 metros, até parar dentro do mar. Essa foi uma viagem a qual o motorista não foi capaz de sair vivo. E eu acho que a moral dessa história é... não dirija atrás de um jato que está para decolar. Nem eu acredito que eu acabei de falar isso. Eu não tô entendendo. Será que ele achou e falou, nossa, olha como é que tá a cidade hoje em dia. Agora tem até avião andando aqui, ó, no meio do trânsito. Já não basta engarrafamento de carro, agora de avião. Ai, Rio de Janeiro é foda, né? Na hora que vai ver, ele voa pra trás assim. Caidinho por você. Lá vem ele com essas metáforas. Quando você vê fitas de segurança isolando uma área, é um sinal bem óbvio de que você não deve entrar naquela área. Sim. Não é mesmo? Não importa o que está acontecendo do outro lado. Se está bloqueado, com certeza é por um bom motivo. Mas parece que apesar de ser um conceito universalmente aceito, em 2004, um homem da África do Sul resolveu ignorar isso totalmente. Meu Deus, por quê? Ele estava sentado em um café, vendo uma equipe de lenhadores do outro lado da rua, usando suas motosserras barulhentas para cortar algumas árvores muito grandes e pesadas. Eles isolaram uma área com fita para garantir que ninguém fosse esmagado por acidente por um galho caindo. Ele foi lá ver. Disso, o homem de repente resolveu caminhar até a área, passando... Tomando meu café aqui, tem homens trabalhando ali, derrubando árvores que pesam várias toneladas. Pô, eu acho que eu vou tomar um café ali. Sinto que é mais confortável. Me vê a conta, fazendo um favor, eu vou lá. E aí ele vai. Por debaixo da fita, para ele tomar vai. um pequeno atalho pela calçada e encontrar a sua namorada, que estava numa loja próxima. Ali. E foi nesse exato momento que uma grande árvore que os lenhadores estavam visivelmente cortando começou a cair. Apesar dos gritos frenéticos, o homem os ignorou e continuou seguindo em frente. Até que ele, meio que obviamente, foi esmagado pela árvore. Ele não nem conseguiu chegou segurar uma árvore? Gente, qual que fraco, hein? Que frango. a Você é um encontrar a frango. namorada. Já a minha teria me matado. Se eu me E esse daqui, tipo... mais um idiota. Já a minha teria me matado se eu me atrasasse dessa maneira. Imagina a menina chega e começa a bater no cadáver assim. Eu falei, era pra você estar aqui meia hora antes, seu otário. Agora, por que a menina não foi ele tomar um café com ele? Ele que tinha que ir atravessar a rua. Feminismo é complicado mesmo, hein? Causas naturais. Uma câmera. Eu sou realmente péssimo pra Que tirar isso, fotos gente? provocantes. Que eu isso? nunca sei que pose fazer, ou que tipo de roupa usar. Que isso? Brincadeira, Fala sério. piadas à parte, havia um homem na Alemanha que certamente não tinha esse tipo de problema. Esse cara, além de gostar de tirar as suas fotos totalmente nu, também gostava de tirar essas fotos em público. E a gente sabe disso, pelo mesmo motivo pelo qual ele acabou entrando pro grupo de merecedores do prêmio da... Uma família num piquenique. Do nada chega um cara tirando a cueca assim em cima da ponte. Aí todo mundo... Gente, mas 3 da tarde? Que é isso? Em setembro do ano 2000, nosso anti-herói estava simplesmente como veio ao mundo, na cidade medieval de Rothenburg, tirando algumas selfies do alto de um grande muro de pedras. Ele colocou sua câmera em um tripé, pulou em cima do muro e começou a fazer algumas poses, quando de repente, ele perdeu o equilíbrio e despencou cerca de 5 metros até o chão. A polícia teve que revelar o filme da câmera para tentar resolver esse caso. E eu aposto que eles desejaram profundamente que o homem tivesse esquecido de tirar a tampa da lente. Mano, que... Enchendo o rabo. Que isso? O alcoolismo já entendi é uma doença tudo. terrível. E estima-se que mais de 107 milhões de pessoas sejam acometidas por algum tipo de transtorno relacionado ao álcool. Mas em 2004, um homem do Texas achou uma forma bem única de levar a sua compulsão para um outro nível. Já vi. Ele desenvolveu Já uma vi. doença na garganta. E a acidez de qualquer bebida alcoólica Não ingerida dava. causava uma dor intensa. Tá. Ele então resolveu consumir as bebidas Né? pelo... Né? É isso Tá. mesmo. Esse cara fazia enemas Pera aí, alcoólicos. WhatsApp. Um enema é quando um líquido é injetado no reto para estimular a limpeza do intestino. No entanto, esse líquido... Ou também- mais conhecido como chuca. Desculpa aí pelo conhecimento geral. No entanto, esse líquido também pode acabar indo para o resto do corpo, através da corrente sanguínea. E foi assim que nosso protagonista decidiu saciar o seu vício. Uma noite, ele decidiu fazer uma festinha particular. Então ele comprou 2 garrafas de 1,5 litro de licor e se preparou para tomar todo o conteúdo pelo... bumbum. Enfim, normalmente quando uma pessoa bebe demais, ou ela para de beber, ou ela acaba desmaiando. E parece que nosso anti-herói, com certeza, bebeu demais. Mas E que acabou desmaiando situação. no meio do seu enema alcoólico. Mas, no entanto,
Ele ainda tinha muita bebida dentro de seu traseiro, que continuou sendo absorvida pela corrente sanguínea, mesmo depois que ele ficou inconsciente. E na manhã seguinte, ele tinha praticamente se auto-embalsamado. Embora não seja uma boa ideia dirigir depois de beber, a concentração alcoólica legal é inferior a 0,08%, ou aproximadamente uma dose. Mas depois de 6 a 10 doses, a concentração alcoólica do sangue é de mais ou menos 0,20%. E você provavelmente já não consegue nem andar sem ajuda. E vômito e desmaios também são esperados. Já o envenenamento por álcool e perda de consciência acontecem quando a concentração alcoólica no sangue chega perto de 0,25%, o que daria mais ou menos de 20 a 30 doses. Agora, quando a concentração passa de 0,40%, tomou 40 garrafas pela bunda. Começa a desligar de forma irreversível. E o nosso vencedor do Prêmio Darwin conseguiu atingir uma concentração alcoólica no sangue de incríveis 0,47%. Quantas vezes ele fez Esse isso? cara devia ter intestinos de aço. Só Deus sabe. Parece que chegamos ao fim de mais uma sessão de Prêmios Darwin. Mas Obrigado, fala sério. Nossa, cada coisa que você me ensinou agora. Primeira delas é nunca tomar cerveja pelo butico. Segundo, nunca colocar um colete à prova de bala e pedir pra alguém atirar em mim. Quando for roubar um fio de cobre, nunca faça isso sem luva de borracha e outras coisas também. Obrigado, tá? Fala sério. Você faz um papel importante na sociedade. Obrigado. E família, se não quiser morrer de forma estúpida, tenta evitar esse tipo de coisa. E em breve eu volto pra fazer mais vídeos sobre isso daqui, que vocês precisam aprender. A gente tem que saber sobre isso. Um beijo. Tchau. Bom demais. Seguinte, vocês lembram que eu já assisti lá no canal Fala Sério aqueles vídeos de pessoas que faleceram de maneiras muito absurdas, né? Só gente burra que morreu. Agora, eu quero ver pessoas que sobreviveram ao impossível. Quero mais otimismo aqui nesse canal. Eu quero que a gente seja... Não tem o que falar, Beto. Que é isso daqui, mano? Tem uma furadeira atravessando o crânio dela inteira. Vamos entender. Muitas vezes pensamos que a sorte não está do nosso lado. Até que o impensável acontece e você vê que, na verdade, o mero fato de estar vivo já pode ser um sinal de sorte. É isso que eu falo. Na verdade, eu nunca falei isso. Mas o fato da gente estar vivo já é uma sorte muito grande. Porque pensa só, se o nosso espermatozoide não tivesse ganho dos outros milhões de espermatozoides na hora de fecundar dentro do óvulo da sua mãe. Pensa, gente! Pensa! Vamos lá seguir agora? Principalmente se você sobreviveu a uma queda livre, um acidente ou outras coisas do tipo pelas quais as pessoas sortudas conseguiram sobreviver. Roda a vinheta. Enquanto isso, vamos rodar um Nerdoliote aqui rapidinho. Aplausos pro Gabriel, que anda fazendo um trabalho foda. 10. Natália Pasternak. Grande Uma tarde de Natália. verão, em junho de 2015, Natália Pasternak, de 55 anos, e sua amiga Valentina, de 80, estavam caminhando pela floresta na Sibéria, coletando flores e frutas. Olha, eles metem um assim aconteceu aqui também, ó, pra ilustrar. Os caras tão indo bem. Fala sério, não brinca no entretenimento. Ele dá aula. Coletando flores e frutas, sem saber que algo nesse dia mudaria a vida delas para sempre. A dupla cruzou o caminho de um enorme urso pardo. Meu Deus. Inicialmente foi até o cachorro de Valentina e então voltou toda a sua atenção para Natália. Calma aí. Não tô gostando desse meu cabelo cortado aqui não, mano. Parece que ele tá oleoso, mas tá mesmo. Deixa eu colocar o boné. Mas eu não gosto de boné também não, então deixa assim. Obrigado por ter esperado eu viver esse drama. Agora vamos nessa. De 2 filhos. Depois de tentar tirar o animal selvagem de cima de sua amiga, Ai, batendo ai. nele com Ai, um pedaço de pau, E você acha que vai Valentina adiantar? correu para buscar ajuda, deixando Natália enfrentando aquelas mandíbulas mortais. Depois de mais de 1 hora de ataques, o urso assumiu que sua presa estava finalmente morta. É claro. E começou a enterrar Natália com terra Meu e folhas Deus. para comê-la mais tarde. Antes disso, a polícia chegou ao local e percebeu que a mulher ainda estava respirando. Jesus. Mas tava só o pó também, né, mano? 1 hora sendo comida por urso. Como é que sobrevive um negócio desse? Tem como não, mano. Ela só ia tá bom que ela só ia tá desse jeito assim. Ai, a calça rasgou um pouco. O queixo ficou um pouquinho danificado. A pessoa que fica 1 hora sendo comida por urso não tem nem mais osso. O urso já comeu tudo, já tá palitando o dente com osso já do fêmur. Essa teve sorte, hein, mano? Sem terem outra opção, atiraram no urso e desenterraram Natália. Eita, Mais tarde se meu recuperou Deus. completamente no Olha, hospital. olha. Apesar de ter sido enterrada viva e quase ter virado comida de urso, Natália Pasternak viveu para contar essa história aterrorizante. Meu e até Deus. fez um post depois em suas redes sociais, Eu queria ver onde isso. dizia que a vida é bela. Número 9. Phineas Aí. Cage. O caso de Phineas Cage é absolutamente alucinante. É. Em 13 de setembro de Explodiu a mente. 1848, Gage, com 25 anos, trabalhava como capataz de uma equipe que preparava uma ferrovia perto de Cavendish, Vermont, quando um desastre aconteceu. Ele estava usando um pedaço de ferro pontudo para prensar explosivos em pó.
dentro de um buraco. Quando, explodiu de repente, nele. Tudo explodiu. Nossa Mandando um pedaço de ferro de mais de 1,3 m de diâmetro para cima. Nossa, O ferro e aí? penetrou na bochecha Nossa esquerda de Gage, senhora, rasgando mano. seu cérebro e saindo pela parte de trás do crânio. Meu Deus do céu. Que isso aqui? Olha isso, mano. Que agonia, desculpa. Como que esse cara sobreviveu a isso, mano? Pra mim, assim, ó, se furou o cérebro, independente de onde seja, tchau pra pessoa. Não dá pra sobreviver. Olha o jeito que ele ficou aqui depois, ó. Ficou com um triângulo na cabeça. Voando longe, a 30 metros de distância. Por incrível que pareça, ele foi capaz de caminhar até um carrinho próximo para alertar um colega de trabalho, que o levou ao médico. O médico ficou surpreso ao encontrar seu paciente consciente e capaz de se comunicar. Que isso? Imagina, mano. Você chega no sul, você vê um cara com uma lança atravessada na cabeça, assim, ele... Viu? Onde que eu pego a senha, fazendo favor? Eu preciso ser atendido aqui com um pouco de urgência, mas no tempo de vocês. Fica tranquilo. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu até fazer massagem aqui na minha perna pra continuar Apesar esse de vídeo que perder não a dá. visão no olho esquerdo, Gage conseguiu ter alta em um mês e podia contar exatamente como e quando o acidente aconteceu. Mas não demorou muito para que os mais próximos notassem algo errado. O quê? Sua forma educada de ser foi substituída por um comportamento agressivo, completa falta de decoro social, com familiares e amigos dizendo que ele não era o mesmo. Estudos realizados em 2012 concluíram que a lesão destruiu cerca de 11% do seu lobo frontal e de seu cérebro e 4% de seu córtex cerebral, causando Mudou danos completamente irreversíveis ao seu processamento racional. Até hoje, Gage é um dos pacientes mais famosos da história da neurociência. Que isso, Número que absurdo. 8. Sorte, mano. Dizem que um Fala, raio Wagner. nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas Mas cai. esse homem aprendeu da maneira mais difícil que algumas frases famosas nem sempre são verdade. Em outubro de 2013, Casey Wagner, de 31 anos, participava em um evento off-road. Esse daqui é bom. Olha, você passa aqui, ó. A princípio dói, mas depois, ó, fica uma dor, um relaxamento gostoso. E aí, conforme você vai falando, vai parecendo que você é um robozinho. Você quer um pouquinho de massagem? Sente um pouquinho aí, ó. Ó, sente aí, ó. Ó o jeitinho que ele vem, ó. Ó, mano, pra pegar na lente isso daqui quebrar era 2 minutos. Vai, segue. Fala, Wagner, fala. Uau, em St. Joe, no Texas, chamado Rednecks with Paychecks. Certo. Quando nuvens negras começaram a aparecer no céu. Enquanto esperava um amigo voltar do banheiro, ele procurou um abrigo debaixo de uma árvore, um erro que custaria muito caro. Quando percebeu faíscas elétricas atingindo o tronco da árvore, já era tarde. Casey foi atingido repentinamente por um raio e antes que caísse no chão, um segundo raio atingiu sua Jesus, bota, double enviando kill, mano. eletricidade por todo o seu corpo. Olha isso. Felizmente, uma enfermeira que passava por lá correu para ajudá-lo. Aí tomou raio nela também, tô brincando. Aí também não, né, mano? 3 raios no mesmo lugar é foda. Mas, ô, Wagner, você não sabe que na hora que tá relampagando, relampaguejando, não pode ficar embaixo da árvore, mano? Ninguém te ensinou isso? Não tem mãe. Não pode. Tem que botar o chinelo e tem que sair debaixo de árvore. E o manteve consciente enquanto esperavam os paramédicos chegarem ao Olha o local. tamanho dessa ambulância, meu Deus. Surpreendentemente, após uma noite em observação, Casey recebeu alta sem ferimentos graves. Como é que e ficou os médicos ele? disseram se tratar de um verdadeiro milagre. Ele é o super choque. Atingido por um raio nos Estados Unidos, são cerca de 1 em 750 mil. Nossa E Casey senhora, Wagner cara sorte sortudo. incrível de sobreviver a um raio duplo, Agora ter sorte pra coisa boa ele não tem, né? se abrigar da chuva embaixo de nenhuma árvore. Falei pra vocês. Número 7. Sombora. Nossa, essa imagem aqui, pra quem tem claustrofobia, olha, é um negócio, hein, mano? Desculpa até ficar mostrando. Mas pera aí, ele tá vivo ou tá morto? Que eles colocam essa imagem aí, mas não me parece que ele saiu bem dessa, não, mano. Gente. Esse negócio aqui, ele parece que tá dando um monte de soco nas costas, mas é bom. É bom. Nossa, na hora que dá risada não fica com voz robotizada. Em agosto de 2018, esse homem superou todas as probabilidades, sobrevivendo por 4 dias na selva cambojana, sem comida e nem água. Ah, e um detalhe, ele estava entre 2 rochas gigantes. Olha lá. Sombora, de 28 anos, estava vasculhando a selva montanhosa de Chakri, na província noroeste de Batamburg. Sem nenhum Apple Watch, sem nenhum GPS, nenhum sensorzinho, nada. Sozinho, à toa. Tá certinho, galera. É isso. Quando vocês forem pra montanha, não avisa ninguém e vai sem nenhum dispositivo que te rastreia, tá? É assim que faz. Boa. Oeste de Batamburg, em busca de excrementos de morcegos ou guano para vender como fertilizante. Nossa Sua tocha caiu em um senhora. pequeno buraco. Oi. Curvando-se para recuperá-lo, Bora escorregou e caiu numa fenda de pedras, onde ficou preso na superfície da rocha por 4 dias terríveis. Eventualmente, seu irmão preocupado conseguiu encontrá-lo e alertou as autoridades, que tiraram essa foto inacreditável antes de iniciar uma operação meticulosa para libertar o homem.
Foram necessários 200 pessoas trabalhando por cerca de 10 horas para cortar as partes da rocha que os prenderam, antes de ele ser levado para um hospital local para se recuperar. Desde então, o chefe da polícia de Camboja declarou proibida a escalada nas montanhas de Chakra. Apesar de ter ficado muito debilitado após o acontecimento, Sombora recuperou sua saúde por completo, o que faz dele um cara incrivelmente sortudo. Só bora! Imagina você ficar 4 dias preso num lugar, mano, de pedra, amassando o seu corpo. Quer dizer, amassando não, né? Porque a pedra não vai se movimentar. Mas você tá numa posição que é tipo assim, você quase não consegue respirar, você tá num espaço muito curto e você não consegue mexer o braço. Imagina se te dá uma coceira. Acho que a pior coisa que eu ia imaginar é isso. Não é a fome, não é a sede, não é o fato de eu estar apertado. É se der uma coceira em qualquer lugar do corpo, eu não conseguir mexer o braço, mano. Meu Deus, só bora. Caramba, mano, que sorte que você teve, mano, de que alguém te achou, né? Que geralmente não acha. É difícil. Beto, vocês não vão acreditar. Olha esse cachorro. Ele colocou a bolinha dentro da abajur. Ele... Ai, mano. Vambora, vai. 6. Pular de paraquedas é considerado uma emoção para alguns. Mas para outros, a simples ideia de estar em queda livre é um verdadeiro pesadelo. Nossa, mano. Eu fiz uma aposta de que eu preciso ficar 30 dias sem comer doce. Açúcar refinado. Se eu comer, eu vou ter que pular de paraquedas, mano. E eu tô no 5º dia e não comi ainda. Tenho medo de simplesmente só deslizar, comer um bagulhozinho de açúcar e ter que fazer isso. Eu morro de medo, mano. É uma adrenalina muito grande. Eu tenho medo de altura quando eu não tô tão protegido. Eu não sei, mano. Eu não sei. Muito Mesmo ruim. quando você tem um paraquedas preso ao corpo. Quando Christine Mackenzie, de 23 anos, se preparou para o seu 112º salto de paraquedas em agosto de 2004, ela não tinha ideia de que seria diferente de todos os saltos que tinha realizado. Depois dos 112 saltos, ela não imagina que vai acontecer alguma coisa, né? Pra ela já não tem mais como acontecer nada. Ela já domina isso. Até que... paraquedista experiente, Mackenzie estava tranquila quando começou sua descida de 11 mil pés. Até o momento em que descobriu que seu paraquedas não queria abrir. Tentando não entrar em pânico, ela puxou o cabo do paraquedas de emergência. Mas os cabos se enrolaram e ela se viu numa queda livre de 45 segundos. Olha aí, mano. Em uma rede de cabos de força. Absorvendo a maior parte da energia de sua queda, os fios elétricos salvaram a vida de Mackenzie. Não é possível. E quando ela foi internada no hospital, viu que tinha apenas fraturado uma parte da pelve. A instrutora de paraquedismo Wanda Gulliver ficou espantada ao encontrá-la viva e afirmou que um mau funcionamento desse tipo num paraquedas de reserva é algo inédito. Apesar de tudo, Mackenzie chegou a anunciar em sua cama no hospital que não via a hora de pular de paraquedas de novo. Nada vai me matar aqui não, vambora, vamos pular de novo. Mano, na hora que ela caiu nos fios elétricos ali, ela não poderia ter quebrado o corpo inteiro, porque os fios são rígidos, os fios são duros, imagino que seja de aço. Tipo, se ela cai, mano, na velocidade que ela tá, 40 mil metros de altura, sei lá quanto, na hora que pega num fio desse, tipo, não corta o braço, não quebra o osso do corpo inteiro? Como que essa mina só quebrou um pedacinho da pelvis ali, mano? Meu Deus. Se não morrer agora, não vai morrer nunca, viu, Mackenzie? Você pode viver a sua vida tranquila aí, mano. Greg Rasmussen. Olha ele aí, o irmão do Richard Rasmussen. Greg Rasmussen é um biólogo que se aproximou um pouco demais de alguns dos predadores mais ferozes da selva africana. Em 2003, Rasmussen havia embarcado em seu avião monomotor sobre o Parque Nacional Zimbabwe. Aí cai toda hora esse avião aí. Rinocerontes ameaçados de extinção. Quando perdeu o controle e colidiu com as planícies abaixo. Depois de perceber que tinha quebrado as 2 pernas, Rasmussen conseguiu se arrastar para uma árvore próxima para procurar abrigo. Mas seu pesadelo ainda estava longe de terminar. Mão de leão vai vir. Havia desligado o rádio, de modo que as ligações não podiam ser ouvidas. E ele logo percebeu que teria que esperar em meio ao nada. Vulnerável e exposto, Rasmussen se tornou uma refeição fácil e atraente para predadores próximos. Imagina! E quando os abutres começaram a circular, um bando de elefantes foi em direção aos destroços. Pensando rápido, Rasmussen começou a golpear o casco da aeronave com um graveto, o que assustou os animais. Com ele repetindo a mesma tática ao identificar os sons de uma leoa se aproximando quando o sol se baixou. Rasmussen foi encontrado e resgatado depois de algum tempo. Nossa, que e sorte, cerca de 100 cirurgias, conseguiu recuperar parte dos movimentos da perna, ainda que agora 3 centímetros mais baixa. 100 cirurgias o cara fez? Jesus, eu faço uma, já fico com dor o dia inteiro, assim, a vida inteira olhando pra aquela cicatriz e fico pensando, tipo, no frio vai começar a doer e tal. Eu não tenho, né? Eu não tenho isso, mas conheço gente que é assim. E fica a dica aí,
aí, ó, se você vê um monte de elefante com fome querendo vir te comer, leão, pega um pedaço de graveto e bate assim, ó, no ferro, ó, que eles vão embora na hora. Você pode ter certeza. Esse cara só teve sorte mesmo, mano. Porque o jeito certo de se defender é levantando os braços assim e gritando, que o animal vai ficar com medo, achando que você é maior do que ele. Isso eu aprendi na minha viagem pra Bariloche, dentro da van de excursão. A moça da excursão falou. Número 4. Truman Duncan. Ficar conhecido como o Homem Milagroso perdeu as pernas também. Fácil. Mas Truman Duncan, de 40 anos, definitivamente merece esse título, depois de ter sobrevivido ao ser cortado pela metade. Meu Deus. Em julho de 2006, Truman estava trabalhando na Green Beer Rail Services, em Cleburne, no Texas, quando caiu entre um dos vagões ferroviários em movimento e se viu lutando por sua vida. Depois de ficar pendurado no vagão por 20 segundos, Truman foi preso debaixo das rodas, sustentando mais de 9 toneladas de peso morto, sendo arrastado por 15 metros antes de ser cortado ao meio, bem no osso da pelve. Milagrosamente, Truman ficou consciente e até entrou em contato com o serviço de emergência. Nossa, o cara sem perna. 9-0. Gente, fui decapitado aqui. Quando vocês terminarem tudo, vocês conseguem dar uma passadinha aqui? Já mandei a localização pra vocês no WhatsApp, tá? Obrigado. Não, tá, tô sentindo nada. Esses malucos, mano, que lutam pela própria vida, eles fazem coisas que, às vezes, nem acordado a gente consegue, né? Começa a inflamar a garganta, a gente já não consegue fazer mais nada. Fala, ai, não consegui ir pra escola, não vou. Que aí tá, né? Você tá lutando contra a sua vida, você é meio que obrigado a fazer essas coisas. Você tá de parabéns, viu, mano? Após 45 minutos de espera, os paramédicos puderam localizá-lo no meio da rota ferroviária. A perda de sangue levou seu corpo a um modo emergencial de preservação. Como? E seus órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado e um rim, permaneceram intactos. Olha, como que o corpo humano ele é inteligente, né, mano? Você perder metade do corpo, ele entra no modo economia de bateria e aí ele vai trazendo a circulação do sangue de uma forma que não vai te matar tão rápido. Interessante isso, hein, mano? Nosso corpo é inteligente. Após 23 cirurgias ao longo de 4 meses, Truman, que agora usa cadeira de rodas, voltou a ficar totalmente ativo. E até voltou a trabalhar no escritório do mesmo pátio ferroviário. Número 3. Não ficou inválido. Anna Begenholm. Olha ela aí, a Em Ana. 1999, a cirurgiã ortopédica sueca Anna Begenholm fez história médica quando foi chocantemente ressuscitada, depois de morrer congelada 24 horas antes. Que isso? Ela, então, com 29 anos, esquiava com colegas na cordilheira de Kjolland, na Noruega, quando perdeu o controle durante uma descida íngreme e caiu em um riacho congelado. Um buraco se abriu no chão, abaixo do seu corpo, engolindo sua cabeça e aprendendo com 20 centímetros de gelo acima de sua cabeça. Quando seus amigos a encontraram e tentaram puxá-la para fora, virou um picolé. apenas seus pés e esquis estavam acima do gelo. Após 40 minutos de respiração superficial, usando uma pequena bolsa de ar, a temperatura corporal de Anna alcançou um nível incrivelmente baixo de 13,7 graus. Com ela entrando em parada circulatória. Quando os socorristas a desenterraram, ela estava sob gelo por 80 minutos, e quando foi transportada de avião ao hospital, foi considerada clinicamente morta por 2 horas. Após esforços para reaquecer o seu sangue, o coração de Anna miraculosamente começou a bater de novo, 24 horas após sua queda. E passado mais de um ano, ela conseguiu se movimentar novamente. Os médicos acreditam que o frio extremo desacelerou seu metabolismo, fazendo com que seu cérebro exigisse menos oxigênio, e a hipotermia induzida agora é praticada com pacientes críticos para prolongar o tempo necessário para salvar suas vidas. Número 2. Ron Hunt. Pode parecer improvável que o sujeito de um raio-x como esse possa sair vivo. Mas um homem incrivelmente sortudo viveu para contar a história. Em 15 de agosto de 2003, o trabalhador da construção civil, Ron Hunt, estava trabalhando em Truckee, na Califórnia, quando por pouco um acidente não tirou sua vida. Olha o tamanho da broca. Ele estava fazendo uma perfuração acima de sua cabeça, enquanto estava em uma escada de 1,8 metros, quando ele colocou uma força um pouco maior, o que fez a escada balançar. Percebendo que estava prestes a acontecer, ele seguiu o procedimento padrão de segurança, jogando a broca para o lado. Mas a ferramenta elétrica não caiu muito longe. Meu Deus, E ele então caiu de cara na broca de 45 centímetros de comprimento e quase 4 centímetros de diâmetro. A ferramenta espetou sua cabeça, entrando no olho direito e passando por cerca de 15 centímetros através da lateral de seu crânio. Nossa, calma aí. Nossa, velho. Ai. Imagina os últimos minutos, quer dizer, o último segundo dele antes de cair na broca. Ele só caindo e vendo aquele bagulho pra entrar no olho dele, mano. Nossa, esse foi o pior, mano. Foi o que menos deu chance de morte, porque não relou no cérebro, mas foi o que deu mais agonia, mano. Mas, milagrosamente, empurrou seu cérebro para o lado, poupando-o de qualquer dano cerebral, paralisia ou até uma provável morte. Os especialistas, inicialmente, planejaram cortar a broca, mas decidiram desparafusá-la. E Hunt se recuperou de seus ferimentos em pouco menos de um mês. Apesar de perder um olho e sofrer uma fratura no crânio, Hunt saiu relativamente intacto.
e sua saúde cognitiva se mostrou ainda mais notável do que o curioso caso de Phineas Cage. Ok. Antes de continuar, confira essa incrível filmagem capturada Gente, na câmera para do de mostrar capacete. batida Mostra o de momento em moto. que o motociclista Oxi. Taylor Smith voou no ar e de alguma forma caiu de pé depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade enquanto se dirigia para o trabalho. Isso aconteceu em São Francisco em 2015, quando um carro surgiu do nada, depois de passar o sinal vermelho em um cruzamento, acertando Taylor de lá. A moto personalizada Daytona 675 ficou destruída, mas felizmente ele estava usando todo o equipamento de proteção correto. Nossa, a pessoa nem acredita, né, mano, quando isso acontece, porque do nada ela toma uma batida, aí a visão dela já começa a ver o céu, depois o chão, o céu, o chão. Aí na hora que ela se dá conta, fala, nossa, eu tô de pé, mano, mas nem tá doendo nada, eu tô andando. Tipo, imagina, a pessoa, ela pensa, nasci de novo, velho. Eu nem ia reclamar com o cara, porque o cara do carro provavelmente tá errado. Ia começar a agradecer, assim, tipo, caralho, mano, eu tô vivo, velho. Somente alguns pequenos ferimentos. E talvez também salvando a vida dos pedestres que cruzavam a rua, né? Ah lá, ia ser atropelado os pedestres, ó, o primeiro. Os mortíferos. Se você já viu Premonição 2, deve lembrar dessa cena aterrorizante. E seu medo de catástrofes malucas relacionadas a caminhões. Uai, ontem mesmo eu vi um vídeo aqui em São Paulo, mano, de uma carreta que capotou em cima de uma ponte e tava carregado com essas madeiras aí, mano. E as madeiras começaram a cair da ponte pra baixo, assim, batendo num monte de carro. Pensa, o cara teve sorte também, mano. Todo mundo que tava passando ali teve sorte. Pode piorar muito ao ver essa foto real. Em outubro de 2019, um motorista na Geórgia escapou de maneira incrível. Nossa, é incrível mesmo, porque olha como é que ficou o carro dele aqui, mano. Olha isso. Foi empalado por toras indo de frente até a traseira do carro. Olha isso. O motorista estava se curvando para pegar uma xícara de café, quando enfiou o carro na traseira de um caminhão levando madeira, mandando 40 troncos de árvores através de seu para-brisa, saindo pelo outro lado do carro. A cena pode parecer um cenário de morte cruel. Com certeza. Mas, felizmente, o motorista saiu ileso, apenas com ferimentos leves, porque seu assento não estava na posição vertical na hora do impacto. Que isso? Os bombeiros cortaram as toras antes de resgatar o homem, numa operação que levou entre 10 e 15 minutos. Na hora que ele sai do carro, tá tomando um cafezinho dele aqui. Nossa, gente, que demora. Esfriou meu café aqui, que saco. Ninguém pôde acreditar quando viram que sua cabeça tinha ficado em um buraco no tamanho perfeito para protegê-lo das toras. Mano, essa pessoa foi tão sortuda que precisa comprar um bilhete de loteria agora mesmo. Que isso? Nossa, canal, falar sério. Pera aí, mano. Esse vídeo foi pesado, mano. Qual que foi o pior de todos? Sei lá, talvez o da menina que não abriu o paraquedas dela, porque ela teve o maior tempo de aflição, tá ligado? Teve mais tempo raciocinando que ela ia morrer. Os outros talvez fossem mais rápido. Não. E o cara que ficou 4 dias nas rochas ali preso, meu Deus, eu não sei, mano. Meu Deus do céu. Mas é isso, parabéns. Você que tá vivo aí, mano, só toma cuidado agora, tá? Fica em casa, sentadinho aí, fica de boa, até o fim da vida. Não passa mais por nenhuma adrenalina, não. Fica em paz aí, tá bom? E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.